Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos aguardando aqui o Dr. Samuel. Olha aí, Oh, Dr. Samuel. Boa noite, meu querido. Como você está? bom, graças a Deus. Maravilha, maravilha. Obrigado por ter aceitado o convite aí, de fazer essa live do direito do consumidor, né? Isso. E, e vamos aí ter essa noite aí maravilhosa aí. Vamos ver o que com a sua expertise no assunto, Perfeito. que tem para nos ensinar aí. Fica à vontade, doutor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo discutir um pouco mais nesse momento em que as coisas estão sendo repaginadas, né? Nós temos a oportunidade de olhar um pouco para o Código do Consumidor e ver quais são as respostas, além daquilo que ele já tem nos dado ao longo desse tempo, né? Mas como ele vai reagir em prol desse novo formato mercadológico que está se expondo daqui para frente. Então, hoje a gente vai poder ter um pouco dessa oportunidade de ressaltar algumas cores e algumas coisas que eu acho que é importante, até para testar efetivamente o quanto nós estamos preparados para essa nova visão, não só do mercado, mas o mercado também respalda no jurídico, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um momento de reflexão que vai ser muito bom, né? Maravilha, doutor Samuel. Antes de eu começar a sua palestra, gostaria de fazer um pouquinho do seu currículo jurídico, né, como professor, né, advogado, por gentileza. Então, eu tenho a formação em administração, depois eu fiz formação que é o antigo lato sensu de marketing, né? Aí fiz meu mestrado em marketing, que é uma área que hoje nós vamos discutir um pouco desse crochê, que é, ou seja, o cruzar do marketing com o direito. Depois eu fiz direito, depois eu fiz o doutorado em direito, depois eu fiz direito do trabalho, direito empresarial e direito tributário. E aí, agora, assim, como professor, eu atuo na área do direito constitucional, direito empresarial e também já dei aula para o curso de direito do consumidor, né? Então, assim, a gente estuda várias disciplinas, né? Aliás, ministra várias disciplinas em prol do que a gente tem vivenciado no campo jurídico. Passou um ruído aqui. Então, assim, hoje eu me sinto confortável em falar um pouco dessa disciplina, até porque todos os dias nós vivenciamos essa interface de consumo versus os efeitos disso para nossas vidas, né? Então, hoje eu sinto que se nós olharmos bem, nós estamos falando não só para juristas, mas acima de tudo para quem consome. Aqui o nosso diálogo talvez não vai nortear só para a malha jurídica, mas sim aquele que consome o serviço do dia a dia, que é a nossa relação diária. Você consome serviços e produtos todos os dias. Sim. Fica à vontade, doutor, fica à vontade. Tá. Então, assim, eu queria fazer um preâmbulo, né, em face do que é o direito do consumidor. Lá na Constituição, e agora eu vou usar um pouco das prerrogativas como se em aula estivesse, né, aonde que diz, né, que o Estado ele promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então, isso daí está nos direitos e garantias fundamentais lá na nossa Constituição. Então, aqui nós já apontamos, né, já uma sinalização muito forte para a área de consumo. Qual seja, ela vem amparada no núcleo de valores fundamentais da Constituição brasileira,
a respaldar a nossa relação como consumidor. E aí diz assim, uma bandeira muito nítida lá, o Estado vai proteger o consumidor porque tem um desequilíbrio nessa balança entre empresa e o consumidor. O que aí a gente pode se designar, doutor, que é uma premissa, né, da igualdade material, igualdade formal. Talvez aqueles que nos ouçam não tenham obrigação nenhuma de saber disso, mas cabe aqui um esclarecimento, doutor, no seguinte aspecto. Igualdade formal é o que está na lei. Beleza, todos são iguais perante a lei. Perfeito. Essa é a igualdade formal. Igualdade material é aquele ato em que o Estado assume, eu poderia se dizer assim, uma equidade, ou seja, um cobrir dessa deficiência em relação a qualquer área. A área do trabalho e, inclusive, a área do consumo. Então, aí a gente tem até uma terminologia que todo aluno de direito e nós também ouvimos muito nas nossas faculdades, quando nós fizemos as faculdades que fizemos, no pós-graduação ou na própria graduação, que é tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Perfeito. E o que é isso? O Estado está dizendo assim, olha, você, consumidor, vai ser protegido por mim a eu tratar você de uma maneira diferenciada. Bom, dito isso, eu fui visitar, até porque eu estou experimentando algumas coisas no hábito de consumo, principalmente nesse momento pandemia. Quer queira, quer não, os nossos hábitos, eles se acentuaram ou se inclinaram muito mais para vendas do e-commerce. E aí eu comecei a observar assim, ora, a tecnologia, ela vai passar, é o momento pós-pandemia, não, ela vai deixar hábitos e condutas diferenciadas. Ou seja, eu observei, inclusive porque eu estou experimentando, e acho que tem um empresário aqui na nossa live que ele está me fornecendo um produto que acho que do tempo que a Vanusa comprou, que é minha esposa, deve estar norteado acho que uns 40 a 50 dias que não chegou o produto aqui. De uma cidade que o doutor também conhece, Porto Ferreira, aqui pertinho. Olha aí. 200 quilômetros de São Paulo. E aí, eu até digo que esse empresário deve estar se esforçando o máximo para que esse produto chegue aqui. Por quê? Porque ainda ele não está, ele está associado a uma plataforma daquelas .com da vida, que vende a marca, vende a garantia para nós, olha, você está comprando de fulano de tal .com, né? Eu não quero nem citar nomes aqui para não ser deselegante. E aí o que acontece? Nesse inteirinho, aí o que acontece? Nós ficamos esperando por aquela garantia da marca que nós estamos comprando, que o material chegue à nossa casa. E não chegou por problemas de modal, ou seja, formatos de logística. Ora mando por transporte, transportadora, ora eu mando por talvez via correio, ou quiçá qual modal que ele quiser. E aí nós estamos experimentando uma notícia triste em termos de, não assim, tirando as cores, né, da palavra, mas a gente está experimentando um formato novo. Em contrapartida, no mesmo dia que eu comprei esse objeto, eu comprei um aparelho tecnológico para mim. E olha só que interessante. Em 2 dias, os caras entregaram na minha casa, monitoraram. A hora que eu fiz o pedido, ele falou assim, acabou de fazer o pedido. Passou 5 minutos, abriram um WhatsApp comigo e falou assim, a sua nota fiscal já está aqui. Eu falei, gente... Aí daqui a pouco falou assim, no dia 27 o senhor vai receber. Quando foi de manhã cedo, ele falou assim, daqui 1 hora vão bater na porta do senhor. Quando eu acho que o cara apontou lá na porta que tocou a campainha, acho que ele é obrigado a clicar, talvez seja isso. Quando ele tocou a campainha, o cara falou assim, pode atender a porta porque é o meu produto que está lá. Aí tirei, eu fiquei assim, eu falei, gente... Aí, olha só como é interessante. Quando eu entrei dentro de casa, que era um produto eletrônico, ele passou assim, ó, o senhor acabou de receber, por favor, ligue e qualquer coisa porque aí é nesse ponto que eu vou cair. Qualquer direito do arrependimento, e é aí que eu quero partir inaugurar a minha oratória, ele vai... Se tiver alguma anomalia, o senhor já entra no contato com esse telefone. Dito isso, essa empresa ela é premium, não resta dúvida. O aparelho que eu comprei não é barato,
não resta dúvida, mas deixa um aprendizado do que é os atos comerciais. Dito isso, eu quero cair aqui para o código, e aí que começa a me trazer algumas luzes do que é o direito do consumidor em face do direito o quê? Dos respaldos tecnológicos, né? A gente precisa ver o que o empresta neste momento de cores para todos nós, a nossa própria lei, que inclusive ela foi muito, o nosso Código do Consumidor é muito elogiado no Brasil não, fora do Brasil. Ele é realmente um marco histórico para todos nós. Perfeito. E aqui no artigo 6, né, e aí começa a me acender uma luz, eu vou para o artigo 49, aí eu sei que os queridos colegas e aqueles que nos assistem agora, não precisa ir procurar nada, porque isso aqui não é uma aula, mas eu preciso só fazer uma referência para aqueles que assistirem e quiserem depois conferir, seria bom. Então, no artigo 49, é um direito que reluz sobre o consumidor, que é o direito do arrependimento. São aqueles 7 dias que toda compra fora do estabelecimento, você pode se arrepender. Eu me lembro uma vez, viu, doutor? Eu achei muito interessante. E aí, por aí que a gente vai entender um pouco esta situação de adaptação. Eu comprei um capacete de moto, porque eu tinha uma moto e tal, né? Morava lá em Ribeirão Preto, cidade gostosa, muito boa. Comprei um capacete pela internet. Eu achei a cor dele maravilhosa, falei, que cor linda. Quando chegou o capacete para mim, o capacete não tinha... Era um azul, eu pensei que fosse um azul brilhante. E na realidade veio um azul fosco, meio... E que experiência eu tive nisso? Eu não devolvi porque a marca era muito boa e era bem protetivo mesmo, mas eu tive uma experiência que, naquele momento, por este engano, poderia, sabe o quê? Ter o direito do arrependimento. E aqui eu faço uma pergunta para o senhor, doutor. Se nós temos esse direito de 7 dias, esses 7 dias, eles são suficientemente suportáveis agora em prol desse novo momento que nós vamos começar. Nós já estamos vivendo uma parte dele, que é do e-commerce. Será que ele vai se traduzir como garantia lá na frente para a gente, para as compras que começarão, se darão daqui para frente pelo e-commerce? É uma coisa que a gente precisa refletir. Mas é uma garantia que o consumidor tem de, minimamente, olhar o produto, reluzir o produto, ver o que aquilo lá reflete dentro dele, e, inclusive, pedir o estorno do dinheiro, e aí é uma coisa que talvez as pessoas ainda não estejam muito acostumadas, que o estorno ele vem acrescido do que da tal da correção monetária. Então, não é um estorno, pura e simplesmente. Eu paguei 500, vem ali depois, não quero, estou exercendo o meu direito de arrependimento, não quero. Sim, a empresa tem que estornar 500 mais aqueles dias que ela vai me encaixar o dinheiro novamente na minha conta, vai dar a liquidez. Então, doutor, quando eu fui convidado pelo senhor, e aí foi uma coisa que eu pensei muito, é assim, hoje o direito do arrependimento são de 7 dias, mas as empresas vão ter que se adequar, primeiro, com logística, primeiro, como fazer anúncio responsável, porque o Código do Consumidor, ele dá lá no seu artigo 66, lá na parte do 61, ele dá todo o aparato do quê? Dos crimes, né? Da propaganda, da publicidade, eles usam a palavra publicidade. A publicidade enganosa, que vai fazer o quê? Vai gerar não só o direito administrativo, civil e penal. E aí começa a coisa a ficar estranha. E aí eu falei assim, aonde está no Código do Consumidor, e aqui eu já vou abrir a palavra para o senhor, doutor, quais seriam as preocupações, se tivesse agora que prestar uma consultoria jurídica, técnico-jurídica e mercadológica, o que eu teria que orientar o meu empresário, o meu cliente que está me pagando? Talvez eu inclinasse a fazer vistas com ele justamente aqui no artigo 6º do Código do Consumidor, que fala dos direitos básicos do consumidor, no seu inciso 3º, que diz assim, a informação
adequada, clara, sobre os diferentes produtos e serviços com especificações corretas de quantidade, características, composição, qualidade, lá. E lá no parágrafo único do mesmo artigo 6º diz assim, a informação que trata o inciso 3, que é esse que eu acabei de ler em tese, deste artigo, deve ser acessível à pessoa com deficiência observado o dispositivo em regulamento. Então, nós temos que nos preocuparmos agora daqui para frente, doutor, não só em anunciar os nossos produtos, mas ele tem que estar... Como essa é uma característica do brasileiro, né? Nós lemos assim, talvez um pouco com alguma deficiência, né? A língua portuguesa, hoje eu acabei de falar, a língua portuguesa é muito complexa, então nós temos que exercer essa atenção. Imagina que você está do outro lado agora, do lado mercadológico, não do lado jurídico. Eu tenho que elaborar um impulso, não mais pelo tato, não mais pelo visual, em termos de, muitas vezes, ver os contornos, não mais pelo cheiro, que são técnicas de marketing que a gente usa, mas eu vou ter que fazer um prenúncio pela internet a reluzir a real qualidade, característica de quantidade de tudo que há naquele produto. Então, para nós, aí para os meus empresários, eu diria assim, há que se observar com muita cautela agora como se anuncia. Por quê? Porque o direito de arrependimento vai estar instalado lá na cabecinha do consumidor, ele vai pensar igual a mim. Eu vou receber um capacete azul, capacete para moto, azul colorido, colorido não, azul brilhante, perdão. E na realidade ele era azul fosco. Então tudo isso, doutor, e aqui eu termino esse primeiro momento, é algo que nós vamos ter que refletir dentro do Código do Consumidor, até para não prevaricar o princípio constitucional onde que o Estado tem por obrigação proteger o consumidor, porque ele é o hipo suficiente tecnicamente. Eu não sou obrigado a entender de nada. Meu dinheiro está indo ali numa relação de compra e venda, perfeito. Então, inclusive assim, serviços, né? Serviços que são parcialmente entregues. Como é que nós vamos fazer isso? Então, eu acredito que tudo que se comunicar, e aí é uma grande oportunidade para marketing, né? Tudo que se comunicar agora vai ter que ter uma envergadura de detalhamento e de cautela naquilo que se informa de uma maneira muito mais séria e equacionada. Só vou dar um briefing, porque isso daí já foi noticiado. Uma empresa que é muito famosa, um dia ela vem de Peru, não posso falar que marca né? Sadia. Então, então, esse case marketing, a Sadia fez um êmbolo, né? Um tipo de um termostato, que aquele êmbolo saía e avisava que quando saísse aquele êmbolo, o produto estaria em perfeitas condições de consumo. Só que na hora de montar o break comercial, doutor, olha que interessante, associaram um assovio com aquele êmbolo. Então, o que acontecia? Saiu o êmbolo, aí lá na propaganda, no break comercial, tinha-se o quê? Um assovio. Esse assovio nunca assoviou. Imagina no primeiro ano o que não deu de problema de perus queimados, porque o assovio não estava associado com a saída do êmbolo. O êmbolo saiu, derreteu e as pessoas só foram notar a sinalização que estava pronto com o cheiro de queimado. Dito isso, eu só estou falando um pouco de comunicação, o quão é importante a comunicação nesse prezado momento. É verdade, doutor. Queria agradecer a presença aqui da doutora Luciene, da Betânia, da doutora Amanda Marques, Leandro Taratete, doutor Vidal, doutor Emerson, doutor Gustavo, Vini, doutor Henrique, enfim, várias pessoas aí, doutora Thaís, várias pessoas, doutor Diego, várias pessoas nos acompanhando. Esses dias eu tive um caso prático com isso, doutor.
referente à entrega de mercadoria. Uma cliente minha comprou uma lareira no Rio Grande do Sul, com prazo de entrega de 10 dias. O, o vendedor, o cliente final, o fornecedor, no sétimo dia, ele postou no correio a entrega da mercadoria. Porém, a entrega não chegava de forma nenhuma. De forma nenhuma chegava, nada, ela ligava, ele falava assim, amanhã tá chegando, daqui a pouco tá chegando, daqui a pouco tá chegando, e nunca chegava. Passados 27 dias, ela procurou o escritório e perguntou o que poderia fazer. E nós vamos entrar com uma ação cancelando tudo. Já havia passado os 7 dias de arrependimento da compra, né? Só uma parte. Esses 7 dias, a data da contagem, doutor, ela se dá da chegada do produto. Se o produto não chegar, esse direito é exercido de arrependimento da data que chega. Por exemplo, chegou hoje. Eu abri, desde que eu não utilize o produto, porque, inclusive, doutor, há histórias. Me perdoe de estar cortando o senhor, mas eu já Não, é assim. já está tirando uma dúvida grande. Essa era a pergunta. Ah, é? Me perdoa. Então, assim, muita gente, quando o Código do Consumidor foi instalado, o vigor dele trouxe, logicamente, algumas interpretações e tal, mas, para mim, é claro que os 7 dias, para eu exercer algo que eu tenho que me arrepender, é justamente a hora que eu tomo posse daquilo, né, principalmente de coisas do bem móvel, né? Então eu tomo posse, que é a tradição que a gente chama lá no direito civil, eu tomo posse, olhei, e não é aqui. Por isso que eu falei da importância daquilo que se comunica. A hora que eu tomo posse, que eu olhei, não é bem aquilo que eu queria, nesse momento que eu tomo posse, que eu assino o canhoto de recebido, a contar daquele dia é dado o start dos 7 dias. Do qual esse direito de arrependimento fica bem claro aqui, que ele só é desfrutado na sua essência com compras fora do estabelecimento, como está lá no artigo 49. Ok, o que muita gente de má fé começou a fazer? Eu até falo isso em sala de aula. Muitas vezes as pessoas faziam compras pela internet de vestidos para o final de semana. Chegava e encaixava, não, mas isso é uma verdade, encaixava todo bonitinho, ia no sabadão lá, chegava na segunda-feira, sob a prerrogativa legal do arrependimento, falava, não gostei, não ficou bom, e a pessoa tinha usado. Mas aí a jurisprudência, que é aqueles caminhos já reiterados de decisões judiciais, se pronunciaram assim, efetivamente. Tem que ter esses 7 dias para que você possa preambularmente testar alguma coisa ali e falar, não é isso que eu queria. E dali já sinalizar, eu sinalizo agora para todos que estão nos assistindo, já sinalizar por escrito uma notificação extrajudicial mesmo, por e-mail, no formato de uma notificação extrajudicial, e já falar, não quero, estou devolvendo isso daqui para você. Aí que é interessante. O código diz assim, o direito de arrependimento não afasta a correção monetária até você repatrimoniar aquilo que é seu, que é dado o seu direito, que é o teu dinheiro, né, que você emprestou naquela qualidade de ato de compra e venda. Você tem que retornar o valor principal mais a correção monetária. E vamos dizer que isso daí, aí agora é uma extensão do que interpretativa em que minha. Vamos supor que eu não estou comprando um telefone, uma mesa. Eu estou comprando uma bomba de... como é que chama aquela bomba de inalação? Inalação. Em você ter o direito de arrependimento de uma bomba de inalação, eu já vejo até danos morais. O cara atrasou, igual que você acabou de falar aí no teu caso. É uma churrasqueira. Perfeito. O cara atrasou. Voltou. É vida que nós estamos falando. Geralmente quem usa essas bombinhas são crianças, com asma e tal. O cara atrasa 15, 20 dias. Chega lá,
ainda vem com o produto errado, que isso daí também não é muito difícil de acontecer. Não é aquilo que estava sendo traduzido pela internet, pela comunicação da internet. O que acontece? O que que faz? Há o estorno. Retorna o produto. Perfeito. Compra-se outro. Nesse momento instala-se o quê? O direito do quê? Da reparação do estorno, correção monetária e não afasta danos morais e materiais com essa ausência que deu. Então, quer dizer, dito isso, a sua cliente, em suma, a hora que ela receber, naquele momento dela receber, é igual, similarmente, o vício oculto. É na hora que receber, a hora que viu, que falou assim, não, não é isso que eu quero, que pode ter o quê? O direito do arrependimento. Em caso ela não recebeu, ainda não houve a tradição, ou seja, não houve a troca, o produto não chegou, ela pode, aí ela pode se arrepender. Logicamente, a operadora já pegou o dinheiro dela, em tese, né? Independentemente se crédito ou débito, tem que fazer o estorno para ela com as devidas correções, e aí ela pode fazer uma outra compra, ou inclusive ingressar em juízo para ver o quê? Essa descapitalização no campo moral. Material aí eu não vejo que consiga ser transposta. Maravilha. No caso dela aconteceu assim, chegou depois de um tempo, né? Depois de 27 dias, depois acho que de 40 dias, que nós entramos em contato, notificamos a pessoa, entramos com um processo de frustração para não entrega, porque era para ser entregue no Dia das Mães e não foi entregue no Dia das Mães. Então houve uma frustração dela, né? Entramos com um processo no cível, só que aí ele fez ela escreveu no site dele, assim, onde tem lá reclamações e sugestões. Ela escreveu assim, não foi entregue no prazo. E com isso, outras pessoas que estavam ali começaram assim, ainda bem que você avisou que agora eu não vou comprar mais. Não, então... Aí o fornecedor final, né, o vendedor, a empresa, o que ela fez? Vou te processar por perdas e danos, porque você falou mal da minha loja. E ela não falou mal. Só que ele começou a xingá-la dentro do site ali e começou a xingar, a faltar com respeito com ela. E hoje já foi feito um boletim de ocorrência de difamação, injúria, né? Porque o crime no xingo dele, né? Mas, porém, hoje pela manhã chegou na terça-feira o produto. Quando chegou também o produto, não era aquilo que ela queria. Então, aí era a minha dúvida, se ela poderia devolver. Sim. Então, eu estou autorizado, estou respaldado por lei, estou dentro dos 7 dias, que eu peguei na mercadoria. Não era aquilo, então eu posso devolver. Perfeito. E ainda ele cometeu mais um delito. Ele não emitiu nota fiscal. Ah, que pequeno detalhe. Só uma sonegação fiscal para ele. Exatamente. Eu diria assim, antes de haver o xingamento, doutor, há uma constituição, eu vou mover uma ação contra você, viu? Isso gera claramente para mim, ainda que não houvesse a parte penal de difamação, injúria, calúnia, existiria para mim, se ele entra em juízo e eu vou fazer a contestação, ou seja, eu vou pela cliente que está sendo aviltada nesse ato de consumo, eu diria até como defesa da litigância de má-fé, porque ela tem o direito de se arrepender, ela tem o direito de se pronunciar que a empresa é fato concreto, né? Houve o atraso. Então, por isso que eu estou falando, a nossa live ela tem uma prosperidade, talvez, para este momento ou a partir deste momento, porque os empresários têm que começar a pensar juridicamente. Isso daqui não, parece que não, mas assim, é um readaptar. Não pode uma empresa entrar numa variância dessa de discussão e pôr em risco o negócio. Eu não quero que as empresas estejam mal das pernas. Não, elas estão tentando se recuperar, mas elas precisam se posicionar. Teve uma pergunta aqui, acho que do Henrique, que eu não enxergo direito, me parece que falou da troca. Eu leio aqui para o senhor. As lojas de roupas, muitas dizem que não tem troca. Então,
Aí foi muito boa essa pergunta, Henrique. Parabéns e muito obrigado pela pergunta. A troca não é obrigado a trocar. Ponto. Não é. Ponto pacífico. Comercialmente é interessante, porque cliente insatisfeito, isso já é pela área de marketing, cada cara insatisfeito, ele produz mais 11 pessoas ligadas àquela comunicação. E para um cliente satisfeito, ele produz, sabe para quantas mais? Só para uma pessoa só. Então, se eu fui mal atendido em algum lugar, eu produzo aquela informação em face de uma marca para miseravelmente 11 pessoas. Isso já é monitorado, isso é ciência. Se eu estou feliz com aquela marca, deu tudo certo, eu fiquei encantado, o fornecedor me trouxe valores, ok. Eu percebi valores naquela relação de ato de compra, eu produzo para uma só pessoa. Então, o Henrique diz assim, a troca, juridicamente, não é obrigada. Comercialmente, super legal. Por quê? Quando você fala assim, troco, pode entrar. Me conta que uma mulher troque um sapatinho, aí fica a experiência para as mulheres aqui, e sem nenhuma cores, né? Para nenhum lado. Uma mulher que vai trocar um sapatinho que ficou mais apertado, não ficou legal no pé direitinho, uma hora que, mesmo testando, o cara falou, mas a senhora teve comprando aqui. A hora que ela entra na tua loja para trocar por um verdinho, por alguma coisa, se ela sai só com esse verdinho, ela vai sair com mais alguma coisa. E isso também está em nós. Quando eu falei mulheres, é por causa do exemplo do sapatinho. Nós, quando vamos trocar alguma coisa, isso daí vai arrastar outras coisas. Por isso que, aí respondendo você, Henrique, que o ato da troca, se a empresa for inteligente e vislumbrar os atos comerciais, fala, não troco, sem problema nenhum, me põe aqui que eu troco. Você pode ter certeza que você vai ter uma cliente satisfeita, vai falar mais para 11 pessoas, inclusive ela não vai fazer só a troca, porque ela vai levar mais alguma coisinha que faltou, e geralmente é isso. Por isso que as empresas elas aceitam a troca pela visão comercial. Isso. Perfeito, doutor. Mais uma pergunta aqui do doutor Emerson Rizzi. Pessoa jurídica, como consumidor final, Sim. em eventual processo, pode pedir a inversão do ônus da prova? O doutor Rizzi é um excepcional advogado. Ele já... eu até agradeço essa pergunta do doutor Emerson, porque ela é, para mim, muito clara. Primeiro, ele já deu a dica, né? Pessoa jurídica, mas para consumo final. Então, quando a pessoa jurídica compra, por exemplo, compra esse material de limpeza, e ela nessa relação, ela é consumidora final, ela tem as mesmas prerrogativas do que a pessoa física. Então, lá no artigo 6º, no inciso 8, diz assim, olha, aquilo que, por ser o consumidor final hipossuficiente tecnicamente, é a empresa que relaciona com ele que tem que inverter, que tem que provar alguma coisa. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, doutor Emerson, para mim é claro, empresa que consome na linha final, ela fica ao status, à dimensão jurídica como consumidor fosse. Em que ela se caracteriza nessa dimensão jurídica como consumidor fosse, o que acontece? Simples. Lá no artigo 6, dá essa prerrogativa do ônus da prova ser invertido para o fornecedor, ela pode pedir a inversão do ônus da prova. Para quem nos ouve agora que não é da área do direito, eu não sei se tem alguém aqui, mas parece que tem pessoas que não é da área do direito, e inclusive faço luzes a isso, em prol do que vai, depois talvez o Dr. Sandro vai ser publicado no YouTube, no canal dele e tal. Esta ferramenta chamada inversão do ônus da prova, ela é uma das ferramentas mais poderosas do Código do Consumidor. Por quê? Quando nós mantemos uma relação num ato de consumo, ela geralmente para nós fica muito pesado. A caneta X quebrou aqui o negocinho aqui.
Qual a capacidade técnica que nós temos de falar dessa caneta X? Nenhuma. Quem tem a capacidade técnica de dizer, da utilidade, das características, é a empresa. Então, por isso que a lei nos protege. Nós somos insuficientes tecnicamente, então a lei faz o seguinte, perfeito. O consumidor pede a inversão do ônus da prova e a empresa que fica pesada sobre ela, ou seja, a prova recai sobre ela, para quê? Para justamente dizer, não, realmente está boa ou não está boa. Tanto é que, nessa inversão do ônus da prova, principalmente na área bancária, sumiu o meu dinheiro. Nós vamos tirar da tua conta. Como? O invigilando, ou seja, o poder de vigiar, do banco. Não, saiu da minha conta, mas onde que foi parar teu dinheiro? Você deu a sua senha? Não, dei a minha senha para ninguém. A mim compete fazer a vigilância do meu cartão, tão somente. Então, mas nós vamos descontar na tua conta. Você entra com uma ação contra o banco e fala, não, você que tem que provar que eu retirei aquele dinheiro, que houve efetivamente um enriquecimento ilícito, né? De acordo do Código Civil, artigo 889, se eu não me engano, o senhor que tem que provar que eu me enriqueci em função de um benefício que eu falo que eu não tive. Sumiu o dinheiro da minha conta, você que tem que prestar conta, ué. Então, assim, esta pergunta do Dr. Emerson, ela realmente é uma prática do dia a dia. A empresa, desde que esteja como consumidora final, daquela linha final, né? Eu comprar arroz para os meus empregados, eu estou na extremidade de consumidor final. Então, se o arroz vier lá com aquelas carunchas, aqueles negócios, eu posso pedir, ou se não for trocado, eu posso entrar com uma ação como se fosse consumidor final. Perfeito. Agora, se eu pego no ato de uma linha, que aí o contrato é civil, né? Então, assim, é uma relação B2B que a gente chama em marketing, né? Empresa contra empresa. Ok. Se é uma relação de empresa contra empresa, aí não dá para avocar as prerrogativas do Código do Consumidor. Maravilha. Boa noite, doutor Lavagnoli. Doutora Ivone. Boa noite para a senhora também, doutora Ivone Rocha. Doutor Samuel, e mais uma pergunta. Por exemplo, voltando no caso prático da minha cliente. Aproveitar a consulta do senhor para me peticionar amanhã. A pessoa devolveu o valor para ela e fez um post na internet assim, os correios aqui da cidade estão com problemas e dificuldade de efetuarem a entrega. E ele provou com uma nota do correio. Ele devolveu o valor e ainda falou assim, quem receber a mercadoria pode ficar tanto com o dinheiro, tanto com a mercadoria. Ou seja, ele está querendo eu entendo que ele está querendo se desculpar e deixando tanto a mercadoria quanto também a devolução do dinheiro. Mesmo assim, ele cometeu os erros. Eu posso pleitear a ação da mesma forma. Doutor, assim, lá na nossa Constituição, ela não afasta, né, o nosso direito de... não é só a título de correção aqui, ficou na minha mente, não é o artigo 889 do enriquecimento ilícito do Código Civil Brasileiro, é o artigo 884, que diz assim, aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem será obrigado a ressarcir, parará, ou devolver. Ok. Eu vejo assim, doutor, eu tenho uma seguinte posição para esse caso em tela. A compra foi. A pessoa desistiu. E isso, da desistência dessa primeira compra, não tem, assim... chegou e o cara devolveu o dinheiro e falou assim, pode ficar com o produto. Eu acho que caracteriza isso daí assim, se ele está pensando no mundo mercadológico, a pessoa precisa se pronunciar. Eu faria o aceite disso, se ela assim o entender, tudo por escrito. Eu não dou nem bom dia, né? Em situação eu não dou nem bom dia.
eu até brinco com os nossos alunos. Eu falo muito mal e escrevo razoável. Então eu vou pelo lado que eu vou mais razoável. Então eu prefiro escrever. A este ponto, o que eu daria? Para não cair nesse 884 aqui. Eu faria por escrito, dizendo, olha, se o senhor está pontuando que é para eu ficar com o dinheiro e também a compra, eu vou aceitar, em caso do aceite, eu vou aceitar, mas fazer esse e-mail para oficializar essa situação. Não deixaria solto isso, não. Em caso ela fala, não, eu não quero produto, estou resignada com o produto não é bom, eu não quero, simplesmente eu não quero. Aí sim, devolve-se o produto e o correio que faça essa devolução às expensas do fornecedor. Uma outra coisa, aí eu suscitaria, já que você vai mover a ação, o correio, ele inclusive esse empresário que está tendo esse experimento comigo aqui, de ter atrasado a sua mercadoria, mas ele tem sido uma pessoa muito correta, pontual, me passou o WhatsApp para a Vanusa, depois eu entrei na conversa, ele se consolidou comigo, não houve nenhum momento que ele resistisse à informação, a gente vê que ele está de boa fé, essa que é a grande questão. Mas, dito isso, em que o senhor fizesse uma ação, eu colocaria na polaridade o correio e a empresa, inclusive se o ato da compra dela fosse para uma plataforma dessas .com da vida, os três. O fornecedor, que tem uma coisa chamada o quê? No artigo 18 e 12, da solidariedade e da subsidiariedade. Subsidiariedade. Esta situação é consolidada pela solidariedade. Então, a .com que vendeu, que pronunciou o crédito da marca dela, ou seja, ela reluz uma garantia para você, o fornecedor que veio de lá do Rio Grande do Sul, e mais o correio que foi aquele agente que eles contrataram, não me interessa se eles contrataram mal ou bem. Eles foram... Essa opção não foi dada pelo consumidor. Foi dada por quem? Por quem estava transitando o performance dessa entrega que a gente chama de modal, né? Quem estava transitando o modal. Perfeito. Eu colocaria os três na polaridade negativa. Ou seja, demandaria os três em juízo. Depois, quem pagar a conta, nasce a ele o direito de regresso para outra parte. Perfeito também. E também lembrando que, para entrar nesse caso específico, que entra o Correio, que é um órgão federal, a competência para distribuir a ação tem que ser federal. Sim. Né? Tem que ser federal. E também o consumidor pode usar de benefício a ele o domicílio dele, Sim. não do réu. Perfeito. Né? O artigo, se não me engano, o artigo 2 ou 6, agora não lembro agora, que pode estar, ele pode entrar com a competência do seu domicílio, sim, com a ação fora, né? Porque é o direito do consumidor, perfeito, que é a parte mais fragilizada. Perfeito. Que é por isso que assim, e eu acho que agora até uma coisa que eu iria abordar aqui, eu não sei o tempo, doutor Sandro. Senhor... Vamos lá, temos mais 20 minutos aí. Ah, tá. Então, assim, aqui também no artigo 6º, e aí eu acho que eu vou dar uma dica para muita gente, né? Diz assim, né? Que as modificações, deixa eu só pôr aqui, que está meio escuro onde eu estou lendo. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, o que quer dizer isso? A pessoa que tem um contrato fragmentado e acontece como agora aconteceu, a pandemia, que trouxe realmente um desequilíbrio em tudo, né? Só que aqui nós não estamos falando de contrato civil, ainda que eu vou fazer talvez uma live a semana que vem com a doutora Ivone, que está aqui nos assistindo, sobre esta dimensão civil. O que eu estou falando aqui é do Código do Consumidor. Você tem uma relação de consumo com prestações variadas e houve algum desequilíbrio contratual, pode-se pedir o quê? A exclusão da causa e renegociar.
Porque esse contrato de consumo, ele tem que ter um equilíbrio, né? A comutatividade do contrato, ou seja, as obrigações das duas partes, na hora da confecção ele teve um equilíbrio. Se alguma coisa fez isso, há que se reparar, inclusive judicialmente, né? E aí, o que eu tenho notado, né? Nessas relações de consumo, inclusive prestação de serviço de médicos, que as pessoas pagam, geralmente são pessoas que são abastadas, mas precisam de um home care, né? Para um tratamento personalizado em casa, que fazem contrato com essas pessoas, com os médicos, né? Ela pode fazer um revisional dos seus contratos. Então, eu acredito que neste momento, doutor, nós estamos ainda pisando em sistemas de uma nova postura mercadológica, mas o sistema jurídico, ele vai ser testado bastante na área do consumo. Porque tem muita gente com problema. Por exemplo, esse caso que o senhor trouxe à luz a nós, né? É um caso típico, que você vai ver. Se você olhar as dimensões processuais, você vai ter que buscar um fórum federal porque tem um ente que responde. Mas aí é uma avaliação técnica do advogado, né? Vamos pôr, será que, por exemplo, se é um valor de um bem muito grande, eu colocaria. Agora eu falei, não, nós estamos discutindo R$ 500. Não, R$ 500 não dá para ir para um outro caminho que fique até mais curto para o consumidor em seu resultado. Mas o que a gente, tecnicamente, nós temos que sempre estar atentos é o resultado, né? Porque eu ouço, para quem não sabe, eu já trabalhei muito com o Dr. Sandro, e eu já ouvi muitas vezes o Dr. Sandro, o Dr. Emerson, em que o Dr. Sandro fala assim, nós ganhamos, mas não ficou líquido na mão, né? Não teve a liquidez. Então nós temos que tomar cuidado nesse momento com a liquidez das nossas ações, né? Para que o consumidor não tenha perda nas suas extremidades, em fazer ação, em ter desabor disso ou daquilo. Inclusive, tem atos de consumo que a gente vê que não são de luxúrias, né? Quando eu falo lá do inalador e tal, isso já são atos de consumo que passam a uma situação de conforto e qualidade de vida com doença, né? Perfeito. Doutor, antes da gente terminar, é que as pessoas acham que o direito do consumidor, como tem muitas pessoas que também não são advogados, é simplesmente loja. Compra. Eu vou numa loja, compro sapato, vou numa loja e compro eletrodoméstico, enfim. Também existe o direito do consumidor com bancos, como o senhor falou, com faculdades também, com prestadoras de serviço. O direito é o mesmo. Perfeito, perfeito. Né? As pessoas têm que entender que o direito do consumidor não é só comprar uma coisa, mas eu também comprei um serviço. Perfeito. Como uma net, uma internet, um canal de televisão. Eu também tenho os mesmos direitos. Aqui está a doutora Ivone, hospitais, escolas, bancos, perfeitamente. Nós temos o mesmo direito do arrependimento, dos 7 dias. Sim, por exemplo, hoje tem uma inovação que está acontecendo, doutor, que são os atendimentos via online. Então, as pessoas estão passando seu cartão, falando com a pessoa, olha, eu tô com... não, só entra aí na plataforma que o médico fornece, você está fazendo uma compra ali, uma relação jurídica online. Você passa seu cartãozinho fofo ali, vai embora, e ali ele começa a prestar um serviço, seja ele pontual, depois a análise dos exames e tal. Eu sei que os médicos, há de cautela, né? Eles já fazem os seus seguros, mas é um momento novo que o direito vai ter que vislumbrar, né? E dar respostas, né? E nós, que somos advogados, nós teremos que montar o nosso pensamento, que é um formato. Não se afasta as responsabilidades por ser pela internet, né? As prerrogativas do bom atendimento, da satisfação, daquilo que se pagou pelo título da pessoa, pela credibilidade, ela tem que ser esgotada, né? O médico ele não pode claudicar, ele não pode falhar nessa relação em dar um serviço menor, com uma desatenção menor, porque ali ele gera o quê? Uma plataforma de requerência a se contribuir com qualidade aquilo que se pagou, né? Tem que ter aquela simetria. O que se pagou e o que se obteve.
foi antes até da nossa live aqui, nós estávamos conversando, eu e a minha esposa, a Vanusa, e aí ela falou, olha, a médica X é uma médica que realmente o valor dela é expressivo. Aí ela falou, mas eu tive a cautela de perguntar efetivamente quem é essa pessoa. É uma médica renomada, ela é uma pessoa que realmente se dedica ao paciente, e é uma situação de um serviço diferenciado. Eu falei, vale a pena, vamos fazer isso daí, vamos pagar esse valor, mas vamos supor que esse valor seja pago pela internet. Tudo que for fora do estabelecimento, e aí assim, eu só quero trazer um esclarecimento a todos. Não se olha só a internet. Se eu pegar e ligar, eu estou fora do estabelecimento, se eu ligar, é uma coisa que eu não tive no estabelecimento, e gerar um contrato de consumo, nasce sobre mim o direito de arrependimento. Eu só não posso usar a prerrogativa do direito de arrependimento se lá eu estive, toquei e prestei atenção, aí não tem como aclamar o artigo 49, porque todas as dúvidas estruturais da nossa compra foi sanada lá naquele momento no ponto de venda. Então, assim, nós precisamos estar muito bem claro o que é esse direito de arrependimento. O direito de arrependimento é para atos que são fora daquele momento de se tocar dentro do estabelecimento da pessoa. Então, e aí, assim, em que isso resvale posteriormente para o mundo jurídico, por alguma situação, aí nós temos aí aquilo que é, não só o arrependimento. Porque o arrependimento, doutor, ele é um direito que ele não é jurídico, ele está na norma, mas ele não é o jurídico, é um ato administrativo. Ele pode simplesmente comunicar por uma notificação, até o nome já diz extrajudicial, que está arrependido. Não é aquilo que ele pensou, ele faz a justificativa e manda. Está ainda na caixa, e aí não tem essas prerrogativas. Isso se difere da troca, isso não é troca, é distante de troca, é o arrependimento. São aqueles 7 dias, a partir do momento que eu assinei, que teve a tradição, que eu peguei no objeto, falei, não é isso que eu quero, posso me arrepender. Dito isso, o arrependimento ele pode ser executado como um ato administrativo. Isso não é um ato jurídico. Ele tem uma prerrogativa jurídica, mas ele é um ato administrativo. Excetuando se a pessoa, jurídica não resistir, não, nós não trocamos, não é troca. É o meu direito de arrependimento porque eu comprei fora, aí sim entra nós que somos a parte jurídica desse negócio. Aí nós vamos fazer valer o direito de arrependimento. Perfeito, doutor. Para terminar aqui, qual o conselho que o senhor dá para os empresários hoje, para as pessoas muitas pessoas hoje estão procurando para abrir algo pela internet, né, para fazer vendas, alguma coisa. Que o senhor dá uma orientação, porque a pessoa tem que se preocupar com a data da entrega, com os prazos. Qual a orientação do senhor, nesse caso, para nós estarmos encerrando a live de hoje? Legal. Eu vou dar uma orientação jurídica e uma orientação mercadológica, de marketing. Primeira coisa, quando nós temos aí talvez um viés na nossa cabeça, que todo mundo fala, não, eu sei fazer a comunicação digital, né? O marketing digital. O que é o marketing digital? É aquela plataforma que eu gero lá, e aí... Não, eu quero ressaltar aos senhores que este momento que nós estamos vivenciando, nós vamos muito além do que... eu vou montar um site, eu vou pegar meu amigo ali. Hoje profissionalizou. Então, para nós fazermos as demandas no Google, a sair o nosso nome na frente ali, né? Tem todo um negócio... Se eu falar assim, livro X, né? Vem uma escala daqueles livros. Então, aqueles que estão no topo, né? São os primeiros a fazer as conexões mercadológicas. Então, esta é uma estrutura. Você que é pequeno ou médio, eu suscito... porque agora essas empresas... Eu vou citar o nome de uma aqui, mas é só a título de exemplo mesmo. Americana.com. Americana.com, ela está trazendo tanto os materiais da China como os materiais aqui do Brasil. Ela vira um centro, é uma plataforma onde vira um centro de negócio. Então, quando nós vamos lá falar, precisamos comprar uma caneta. Beleza.
vou lá no americana.com, faço... Muitas vezes não é ela que vai produzir aquilo, não, logicamente que ela não produz, mas não é, é o clichê de garantia. Você está comprando, meu querido, da americana.com. Perfeito. Muito bom. Esta é o primeiro impulso. Quando a gente não tem uma estrutura ainda grande, né, para construir, inclusive esses leads, né, que a gente chama de agarras mesmo, é importante você procurar um profissional. Se é atos de varejo, doutor, eu suscito você, então, fazer essas alianças com essas empresas que são muito fortes, só que aí você tem que estar preparado, e aí que cai lá no princípio da nossa dinâmica de conversa, nós temos que estar preparados para responder uma americana.com. Por quê? Porque ela vai te gerar vendas que muitas vezes você ainda não tem o expertise de fazer os modais, de fazer a distribuição correta, e aquilo dá problema. Esta é uma situação. Então nós temos o lado mercadológico para que a gente tem que tomar uma atenção. Se eu vou fazer uma aliança civil com uma empresa dessas .com grande, se eu vou fazer a manutenção, uma plataforma do meu próprio site, e aí, juridicamente, você precisa ser apoiado por um advogado. Não tem como... Eu digo assim, abrir uma empresa, toda vez que eu abrir uma empresa, e a gente sempre orienta alunos em todas as suas dimensões, tal. Eu vou abrir uma empresa. Cadê seu contador e cadê seu advogado? Não dá para fazer uma simetria sobre as estratégias da empresa se você não tiver um bom contador e um bom advogado. Por quê? Porque essas alianças que você está fazendo, inclusive com, por exemplo, eu vendi e na minha venda me deu um problemão, tive prejuízo. A empresa não suporta nesse momento prejuízo, doutor. Ela precisa fazer as suas negociações tão perfeitas que gere o que para ela? Riqueza, mesmo porque os negócios diminuíram, né? O giro diminuiu muito, só em alguns aspectos, né? E tem outros que é o aspecto eletrônico, explodiu, né? Tudo que é ligado a um home office, como computador, câmera, tudo isso daí houve uma demanda tremenda. Quem tinha vendeu o que tinha e ficou ainda para vender o que não tinha. Então, assim, há uma estrutura jurídica que ela precisa ser montada para que você possa fazer a inteligência do seu negócio juridicamente, respaldado pelo Código do Consumidor, respaldado pelos contratos civis e respaldado por um mecanismo do teu contrato civil ser com empresas parceiras, mas não naquele jargão antigo de vendas. É empresa parceira. Não, parceria mesmo. Porque na hora que os empresários, neste momento, até pela dinâmica que se pôs, eles estão muito aptos a receber demandas jurídicas e responder juridicamente por esses descompassos que eles não estão habituados. Perfeito, meu querido. Perfeito. Aqui nós estamos já com 1 hora de live, nem parece, passou muito rápido. Uma bênção, uma maravilha, enriqueceu bastante o nosso conhecimento, né? Queria te agradecer por estar disponível à disposição toda vez que nós chamamos, né? Em todas as partes, né? Te agradecer pela live de hoje e que você que nos ouviu, você que é empresário ou você que é consumidor, sempre é claro, o bom senso vai ser melhor para todos vocês. Mas se você que é empresário, quer abrir um negócio, ou você que não é empresário ainda e quer abrir um negócio, como o doutor Samuel falou assim, tem que ter um ótimo advogado e um ótimo contador, para você não sofrer prejuízo e cumprir com os prazos, tudo. Se não der, liga antes, sempre conversando antes para ter o bom senso. O direito de arrependimento são 7 dias, a partir do dia que pegou, que apalpou o seu objeto. Verdade. E é diferente do arrependimento. Né, doutor? É isso, né? O arrependimento... A da troca. A troca e o arrependimento. A troca, o empresário não é obrigado a trocar. E tem uma outra coisa que é falando só da troca, não sei se dá tempo, porque eu não estou com o visor aqui. Vai acabar em 26 segundos. Tá. A troca, se ele puser troca, ele não pode rejeitar a troca. Esse daqui eu troco, esse eu não troco. Então é isso. Troca, se o cara puser eu troco, tem que trocar tudo. Não dá para fazer discriminação das trocas.
Maravilha. Doutor, eu vou estar postando, tá bom? Que vai acabar o tempo aqui. Forte abraço, obrigado a